O que significa exousia? Exousia é a palavra grega para autoridade. Significa autoridade, significa poder, significa autoridade delegada. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Nós temos que prestar atenção nessa palavra, portanto ide. Ou seja, não é para todo mundo ir pregar o evangelho a toda criatura, simplesmente sair pregando. Existe um portanto, existe uma causa, existe um porquê. Por que nós vamos ir pregar o evangelho a toda criatura? Porque Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E no momento que ele disse, portanto ide, ele liberou a sua autoridade, ele depositou a sua exousia sobre nós. Mas Jesus não nos enviou somente para falar do seu amor. Jesus não nos enviou somente para falar do céu. Jesus nos enviou para demonstrar o seu reino com poder, com autoridade, com o sobrenatural dele. A autoridade de Deus é o que nós precisamos resgatar na igreja de hoje. Hoje em dia já não sabemos qual a diferença entre um bom homem e um homem de Deus. Já não sabemos mais o que é um homem de Deus. Parece que hoje um homem de Deus foi reduzido a simplesmente um homem que te ensina boas coisas, te dá dicas para você viver melhor. Eu quero te dizer o que é um homem de Deus segundo a Bíblia. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 9, versículo 6. Porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Isso é um homem de Deus. Tudo quanto diz, assim sucede infalivelmente. Nós precisamos resgatar essa autoridade do homem de Deus na igreja. Porque, no final das contas, é isso que nos diferencia de todas as religiões. Todas elas falam de amor, todas elas falam de caridade, todas elas falam de ajudar ou amar o seu próximo de uma maneira ou de outra. Mas nenhuma tem a autoridade de Cristo. Quando ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele estava dizendo, vão por todo o mundo, faça o que eu fiz, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, faça as obras que eu fiz. Jesus disse em João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farão obras ainda maiores que essa. Será que a igreja está vivendo nessa palavra? Será que a igreja está realmente fazendo obras maiores que as de Jesus? Eu creio que esse é o tempo que nós vamos viver isso. Nós vamos ver milagres, sinais, prodígios. Nós vamos restaurar a exousia de Deus. E um ponto muito importante sobre a exousia, eu já quero te adiantar. Não existe autoridade sem você se submeter à autoridade. Aquele centurião disse a Jesus, eu também sou homem debaixo de autoridade, eu digo, aquele vai e ele vai, e aquele vem e ele vem, e eles fazem o que eu falo, o que eu mando, porque eu estou debaixo de autoridade. Ele reconhecia que Jesus também estava debaixo de autoridade e por isso ele tinha autoridade. Agora existe um grande perigo, um grande problema dentro da igreja. Muitas pessoas têm poder, mas estão andando fora da autoridade. Aí você diz, como assim, pastor? É exatamente isso que você tem que entender. Poder sem autoridade é bruxaria. Porque a palavra fala que o pecado de rebelião é igual ao pecado de bruxaria. Talvez seja muito forte o que você está escutando. Mas dentro da igreja nós vemos pessoas que têm poder, mas elas não estão andando em submissão. Não andam em submissão aos homens de Deus, nem andam em submissão a Deus. Portanto, estão praticando a rebelião, estão praticando poder sem autoridade, rebeldia, bruxaria. É algo muito sério e eu quero que você entenda que a igreja precisa restaurar a autoridade. A palavra poder na Bíblia é a palavra dunamis. A palavra dunamis significa poder explosivo. Você pode ter o dunamis, mas se você não tiver a exousia, a autoridade, você pode estar vivendo muito peligrosamente. Um policial, quando ele tem a arma dele é o dunamis, é o poder explosivo, mas a farda dele,
O documento que registra ele como policial é o exousia, é o poder para usar aquela arma, é a autoridade para usar aquela arma. Eu te pergunto, será que você só tem o poder ou você também tem a exousia de Deus? A igreja de hoje precisa voltar às suas raízes, à sua autoridade e demonstrar o reino de Deus com milagres, demonstrar o reino de Deus com aquilo que nós falamos acontece. Nós não precisamos mais de pregadores que falem somente do céu. Nós precisamos hoje de pregadores que tragam o céu na terra. Nós precisamos de pregadores que demonstrem o céu. A demonstração do reino foi o que Paulo disse quando ele falou lá em 1 Coríntios 2, capítulo 4. Porque a minha palavra e a minha pregação não foram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A igreja precisa voltar a essa raiz, um evangelho demonstrativo, um reino que se possa demonstrar com obras, com poder e com autoridade. Por isso que eu prego sobre a exousia. Por isso que eu ministro a exousia, porque eu creio que esse é o tempo de restaurar a autoridade de Deus na igreja. Fica atento nos nossos próximos seminários, nos nossos próximos eventos exousia, e nós vamos juntos restaurar essa autoridade no corpo de Cristo dentro do Brasil. Faça parte do exousia, faça parte desse movimento que vai restaurar a autoridade de Cristo dentro da igreja. Deus abençoe a sua vida.